Gente, alguém sabe se a Maia Massafera é operada? Quer dizer, que ela é operada, né? Todo mundo sabe, né? Ela já fez vários procedimentos, ela diminuiu a testa, fez vários procedimentos de harmonização facial, mas e lá embaixo? Vocês viram a entrevista que a Maia Massafera deu pro Léo Dias, lá nos bastidores da Fashion Week? Lá nessa entrevista, o Léo Dias pergunta pra ela quais foram as cirurgias que mais doeram. E sempre que ela vai falar das cirurgias, né, ela sempre dá uma desconversada assim, né? Ela sempre fala alguma coisa relacionada à hormonização e não fala, né, se ela cortou o Bilal lá embaixo. Gente, eu tenho que confessar que eu tô amando a Maia Massafera, sabe? Ela se tornou uma porta-voz das pessoas trans, sabe? Ela realmente se tornou uma porta-voz das pessoas trans. E essa entrevista lá do Léo Dias, lá nos bastidores da Fashion Week, ela tá uma Barbizinha, ela tá linda, ela não perde pra nenhuma das modelos que estão lá, assim, ela realmente tá muito bonita, né? E a gente tem que lembrar que ela tem 40 e poucos anos, né? Ela transicionou com 40 anos, né? Hoje eu vejo uma Maia Massafera muito mais segura, né, do que quando ela era antes, né, antes da transição. Antes da transição eu não gostava dela. Logo ali que ela começou a fazer a transição e começou a fazer aqueles vídeos na internet sem falar, e viralizou aquele monte de memes que ela fez, eu também não estava gostando, sabe? Mas depois que ela começou a se engajar muito na questão, né, da transexualidade, falando para as pessoas, educando as pessoas, né, com relação à transexualidade, eu vejo que ela parece que se encontrou na vida, assim, sabe? Como a pessoa que ela era antes, eu sentia uma certa tristeza no olhar, assim, sabe? Não era uma tristeza, mas eu não via essa autoconfiança, eu não via esse brilho que hoje em dia ela tem. Hoje em dia ela tem um brilho, ela tem uma energia, ela tem uma vitalidade que antes ela não tinha. E como é importante, né, a pessoa se encontrar na vida, como é importante a pessoa saber, né, e conseguir se achar na vida e ser feliz, né, que é uma coisa que acho que todo mundo deveria buscar, né, buscar a felicidade. Nessa entrevista que a Maia deu para pro Léo Dias, ela fala muito sobre a questão da homofobia que ela enfrentou, né, enquanto antes da transição, né? E eu me identifiquei muito assim com muitas coisas que ela falou, assim, sabe? Essa questão de ser feminino, né? Ela disse que ela era, quando ela era menino, ela era muito afeminada, né? Ela era um gay afeminado. E isso, ela tinha tanta feminilidade, né? Porque ela já tinha, né, dentro, foi uma criança trans, muito provavelmente, né? E teve essa questão da feminilidade muito forte na vida dela, e como ela viu as pessoas dizerem pra ela assim: não, você não pode falar fino, sabe? Coisas que a gente, que é gay, cresce escutando, né? A gente cresce escutando as pessoas dizer: não, fala que nem homem, se comporta que nem homem, sabe? Tua voz não pode ser fina, não pode ter três jeitos. Eu lembro muito, assim, que eu passei muito, muito por isso, assim, sabe? E vendo a Maia falando sobre isso, assim, não tem como eu não me identificar com isso, sabe? Eu lembro muito, muito, assim, sabe, dessas coisas que eu ouvi. E isso, ela ouviu a vida toda. E isso moldou a experiência dela com a sexualidade, com o gênero, e trouxe todos esses traumas pra ela, né? E eu tava pensando assim, né? Muitas vezes também, quando eu era criança, eu era uma criança viada, né? Aquela criança que, tira uma foto aí pra gente. Daí lá tava eu assim, ó, sabe, de mãozinha na cintura, assim. Sabe, eu andava com a mão assim, tipo, uma vez eu lembro nitidamente, assim, eu tava na casa da minha irmã namorava um homem, era casada com um homem extremamente homofóbico. E eu tava pegando um negócio da mesa, assim, tava me servindo, e aí eu tava com a mão assim, e a outra mão tava assim. A minha irmã fez bem assim, ó. Ela pegou a minha mão, que tava assim, e fez assim, ó, sabe? E ela não era homofóbica, ela nunca não é uma pessoa homofóbica, mas ela convivia com um homem homofóbico, então eu não podia ter trejeitos. Aí eu já era adolescente, eu já nem era mais criança, né? A gente cresce muito com isso, né? Quando eu era criança, minha voz era muito, muito fina. Antes de mudar para na adolescência, né? De mudar de criança para adolescente, a minha voz era fina, minha voz era muito fina. E eu sofria muito bullying por causa disso. Sofria bullying na escola, né? E tudo isso. E tudo isso vai então mexendo com o nosso psicológico, sabe? Deixando a gente naquela
naquela situação, sabe? Quantas pessoas eu, por exemplo, quando eu era criança, eu muitas vezes eu pensei: "Será que eu sou mulher? Será que eu sou uma mulher?", sabe? Eu passei por essa fase, acho que muitos homossexuais passam por essa fase, sabe, de fazer uma mangina, sabe, de colocar o pinto, assim, entre as pernas e olhar, assim, e dizer: sabe? Então, assim, a gente vai crescendo e vai vendo que tudo que a gente faz é errado, tudo que a gente faz está errado. A Maia disse que ela tinha isso, né, antes da transição. E para fazer para deixar de sofrer esse preconceito que ela sofria não só através das pessoas, né? Ela sofria esse preconceito também através dos próprios relacionamentos com outros gays. Ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse que quando ela era menino, ela fazia muita musculação, sabe? Ela fazia muita musculação para poder ficar cada vez mais masculino, para ver se ela parava um pouco de sofrer homofobia, porque ela recebia homofobia de todos os lados, né? Era da família, era da sociedade, era dos caras com quem ela ia namorar, porque a gente sabe que a comunidade gay é uma comunidade bastante homofóbica, bastante misógina, né? Tem esse preconceito contra tudo que é o feminino, né? O gay mais feminino, ele vai sofrer mais, ele vai ter menos amigos, ele vai ter menos namorados, ele vai sofrer mais para arrumar, né, um parceiro, muitas vezes até para arrumar trabalho, né? Então, assim, quando eu era adolescente, quando minha voz começou a mudar, minha voz começou a engrossar, eu percebi que os olhares e o preconceito começou a diminuir. Então o que que eu fiz? Comecei a investir mais nisso, sabe? Comecei a investir mais nessa masculinidade meio que forçada, assim. Claro que hoje em dia a minha voz é uma questão de família, né? Todos os meus irmãos, meu pai tinha uma voz grossa, né? A gente tá no DNA aqui da família, essa coisa da voz. Não tem como eu fugir disso, né? Era um caminho natural. Mas eu lembro que eu forcei bastante, sabe, ser mais masculino, ser mais, sabe, falar mais grosso, justamente para diminuir então essa questão do preconceito, né? Diminuir essa questão da homofobia. Mas imagina isso para uma pessoa trans, que é o caso da Maia, né? A Maia que sempre se viu como uma pessoa trans. Então ela teve que negar a vida dela até os 40 anos, quando ela decidiu então transicionar. E hoje, depois de transicionada, a gente pode ver como ela tá feliz. Eu vejo, sabe, no olhar dela, sabe, o olho que brilha, sabe, como ela fala apaixonada pelo processo de transição dela, né? Como ela fala apaixonada, como foram as cirurgias, o que que ela fez, o que que ela não fez, sempre educando as pessoas na questão da transfobia, né? Sempre educando as pessoas, informando as pessoas sobre isso. Essa questão de ser mais afeminado, ser mais masculino é um problema, né, pra muita gente, assim. Até nem só pra pessoas gays e pessoas trans, né. Uma mulher que é mais masculinizada vai ser mal vista, vai ter aquela coisa que as pessoas vão olhar pra ela e vão dizer: "Nossa, sabe, que estranho", e tals. Nem toda pessoa trans precisa ser mega, ultra feminina e linda e cheia de cirurgias plásticas, né. Como, por exemplo, a Laerte. A Laerte não tem nada disso. A Laerte, quando a gente vê a Laerte tá ali, ela transicionou, ela é uma mulher, mas ela ainda carrega a essência dela de antes. Ela não mudou a voz, ela não usa tanta maquiagem, ela não fez cirurgias plásticas para feminilizar o rosto, não fez a feminilização. Tem a Duda Salabert também, que é a vereadora que foi eleita, inclusive, por Belo Horizonte. Nem todo mundo é igual, né? A Maia tá lá, ela fez esse mudaréu de procedimentos porque ela tem grana, porque ela queria, né? Mas nem todas as pessoas trans são assim, nem todas as pessoas trans precisam passar por isso. Aí tá um pouco ligado à questão de cada uma delas. E quando a gente fala, quando elas falam sobre essa questão de, o que que é ser feminina? Ser feminina e ser mulher é uma coisa pessoal de cada uma delas. Mas então, voltando à pergunta inicial, será que a Maia Massafera realmente fez a cirurgia, né, de readequação, redesignação sexual? Gente, isso não importa, né? Não importa pra ninguém. Uma mulher trans, ela não precisa ser operada para ser considerada mulher, né? Nem todas as mulheres trans têm essa disforia, né? Essa coisa de não querer ver o pênis, ou no caso de um homem trans, a vagina. Nem todas as pessoas têm esse problema com a genitália. E muitas pessoas às vezes não têm problema com a genitália, mas têm, por exemplo, com um braço mais forte. Por exemplo, que era o caso da Maia Massafera. Ela olhava pro espelho e via um homem, né? Um homem malhado, um homem sarado. Tanto é que ela teve que emagrecer pra caramba para poder perder os músculos, né? E aí poder
ter essa questão de ser mais feminina, pelo menos olhando no espelho. Então, assim, se ela tem pênis, se ela não tem pênis, isso é uma coisa que não importa pra ninguém, sabe? Isso é uma coisa que ela é ela para com ela mesma, né? Então a gente não pode ficar perguntando esse tipo de coisa. Muito menos perguntar para a pessoa, chegar para a pessoa e perguntar se ela é operada, se ela não é operada. Isso é uma coisa que a gente não faz, isso é uma coisa que é como perguntar qual o nome que a pessoa tinha antes de ser trans, qual o nome que ela tinha antes de transicionar. Por quê? Conforme a Maia Massafera explicou, isso traz muita dor para essas pessoas, sabe? Falar desses assuntos trazem dor para elas, né? Então, apesar da clickbait que eu tenho nesse vídeo aqui, que é a capa e que é a introdução desse vídeo, é um clickbait. É só para a gente poder debater isso, trazer um pouco mais de luz para esse debate. Eu não sou trans, eu não sou um homem trans, eu sou um homem cis, mas eu tenho admirado muito a Maia Massafera. A questão do conteúdo que ela produz, da moda, enfim, etc., isso eu não consumo muito. Mas eu tenho visto assim uma outra pessoa, literalmente assim. A Maia Massafera se transformou numa pessoa que hoje em dia ela tem uma missão na vida, sabe? Muito mais do que a superficialidade do que o mundo da moda aparentemente apresenta, né? Ela está trazendo então conteúdos que vão agregar, né, para a comunidade LGBT como um todo, mas principalmente para a comunidade trans. E eu tô gostando de ver essa paixão, sabe? Eu gosto de pessoas apaixonadas, gosto de pessoas que falam assim das coisas com um brilho no olhar. E ela tá assim, sabe? Então, né, a minha admiração pela Maia Massafera tem crescido e muito, muito, muito ultimamente, sabe? Eu tenho estado muito feliz assim com as coisas que eu tenho visto. Ela ainda vai fazer um documentário, né? Ela vai soltar o documentário que vai contar toda a história dela desde o começo da transição. Eu acho que ela está guardando essa informação, se ela fez a cirurgia de readequação sexual ou não. Eu acho que ela vai deixar para mostrar no documentário. A bomba do documentário que vai fazer toda essa história acontecer, de ser um sucesso o documentário dela, vai ser, eu acho, essa questão da cirurgia de redesignação sexual, né? Mas enfim, eu quis trazer esse vídeo porque essas coisas que a Maia falou bateram muito assim em mim na questão da feminilidade, né? Do gay afeminado. Né? Quando eu era criança, eu era bastante afeminado. Eu fui perdendo isso ao longo do tempo. Eu tive um período ali de criança. Eu lembro que eu era muito criança quando eu tinha esses questionamentos, sabe? Tipo, por exemplo, eu andava só com menina. Aí eu, pô, será que eu sou menina? Sabe? Aí, tipo assim, minha irmã saía, eu ia lá e pegava as maquiagens dela e passava no rosto, comia um pouco também, porque era criança, né? Eu tinha uns negócios de chocolate lá, de bombom, de morango, eu comia um pouco, também passava, sabe? E a minha mãe saiu, eu andava com o salto alto dela. Então, assim, acho que toda criança passou por esse processo, né? E a gente tem que pensar sobre isso. Hoje em dia, né, as pessoas que são afeminadas, os jovens mais afeminados, eles não têm esse problema, né? Eles já são mais aceitos. Essa questão de ser um gay afeminado já está muito mais desconstruída hoje em dia. Mas como a Maia falou, ela é da mesma geração que eu, ela nasceu em 80, eu nasci em 79, né? Então as pessoas dessa geração mais dos 40 ainda sofriam muito com essa questão do gay afeminado, tinha muito bullying, muita chacota. Hoje em dia não, hoje em dia os jovens já estão aí, ó, anos-luz à nossa frente em termos de mente aberta, né? Aí hoje em dia as pessoas são agênero, são trans, são não binárias, né? Hoje em dia existe um leque que, que, que que cobre, né, que abraça, que protege muito mais a diversidade. Então, hoje em dia, a gente tem isso, assim, sabe? Mas na nossa época, não era isso. Na nossa época, a gente sofria muito com essa questão de ser gay e ser afeminado, né? Eu não sei se eu... Hoje em dia, por exemplo, eu sei os benefícios que eu tenho de não ser um gay afeminado, sabe? E hoje eu tô bem com isso, sabe? Isso pra mim no começo foi muito complicado. No começo foi muito complicado, assim, porque a gente realmente fica perdido. A gente não sabe se a gente tá certo, se a gente tá errado. O que que tá acontecendo com a gente? Porque tudo que a gente faz tá errado. O jeito que eu me falo tá errado, o jeito que o jeito que eu me visto tá errado, o jeito que eu passo a mão no meu cabelo tá errado. E aí a gente cresce então com esse bombardeado de todos os lados. Tá errado, isso é errado, isso é errado, vai criando, a gente vai ficando perdido no mundo. A gente não sabe quem a gente é.
de verdade, a gente não conhece a nossa essência. E aí, depois dos 40, muitas vezes, a gente acaba, então, entendendo quem a gente realmente é, né? E para e pensa, não, peraí, esse sou eu de verdade, né? Ou não mais, ou às vezes a nossa essência se perdeu tanto que a gente nem sabe mais quem a gente é de verdade, né? Mas enfim, eu sei da facilidade que a minha vida foi. A minha vida foi muito fácil por causa de ser um homem gay não afeminado, né? De ter essa voz que as pessoas olham, nossa, meu Deus, que homem, que voz é essa? Né? E é uma coisa que eu não posso fazer nada, né? Porque a minha voz é assim e sempre vai ser assim até o dia que eu morrer. Mas isso me ajudou muito, me abriu muitas portas. Eu fiz o que eu sempre quis na vida. Todos os trabalhos que eu quis, eu fui lá e consegui, né? Justamente por isso, por não ser afeminado e por não ser e por ter uma voz, né? A questão da voz, né? A questão da voz da Maia é uma coisa muito forte para ela, né? Então essa questão da voz também era uma coisa que tanto é que ela teve que fazer, né? A cirurgia para deixar a voz mais feminina. E eu nunca tive esse problema, muito pelo contrário, né? Só quando eu era criança eu sentia esse peso, sabe? De ser um gay afeminado, criança, e sentir essa, esse preconceito com relação à voz. Eu sei que eu sou privilegiado, né, nesse monte de coisa, mas por quê? Né? Isso não é motivo de orgulho, isso não é motivo de querer, né? Psst, vem cá, vem. Psst, sobe aqui. Vem cá. É uma questão de a gente parar para pensar, né? Por que que a sociedade que a gente vive é assim? Por que que as pessoas não podem dar as mesmas oportunidades para as pessoas, independentemente do jeito de ser delas, né? E no caso da Maia Massafera, que bom que ela tá feliz. Ela tá muito feliz e é isso que importa, sabe? Eu assim, ainda a questão do conteúdo que ela produz, que é o conteúdo fútil, né? Fútil, entre aspas, porque a gente sabe que a indústria da moda gera milhões todos os anos, e aí a gente pensa nessa questão da moda como uma coisa fútil, mas na verdade não é fútil, mas não é todo mundo que consome. Então eu, por exemplo, não consumo muito quando ela mostra as bolsas, quando ela mostra os sapatos, quando ela mostra não sei o que, o cabelo, a maquiagem, esse dia a dia, vem cá, vem, esse dia a dia. Então essa questão fica assim. Eu vou abrir a porta para minha gata agora que quer sair. Já vai, eu já vou abrir a porta. Gente, esse é o vídeo. Um beijo e tchau.